Aí tem um ponto com o Fluminense, que é a desconfiança em cima do trabalho do Diniz, né? Entendeu? Sim. Não é só... Pois é, rapaz. Eu tenho dificuldade, sabe, de rotular e taxar. Quem sabe agora é a hora. Sim, só cabe a ele fazer essa mudança. Ele se rotulou. Na verdade, o cenário que está colocado é o cenário que a gente conhece. Sei. O Diniz nunca, na vida dele, ele conseguiu levar um trabalho, né, na mesma pegada até o final. Nunca. Em nenhum momento da carreira dele. Então, e Sul-Americana vai ser ruim, por exemplo? Então Libertadores, vai? Então é razoável é lógico que ele não possa porque chegar. O Fluminense se perder um Cano, por exemplo, quem vai jogar? Sul-Americana vai, entendeu? Você tem que analisar tudo isso. A fase é boa, tá tudo dando certo. Mas ele tem reposição? O Cano tá fazendo chover. Sim. Tinha um texto muito legal hoje do nosso companheiro André Rocha, no UOL, que ele falava que o Cano é a peça que faltava nos trabalhos do Diniz. Um cara que é muito decisivo, que quase não perde gol. Então o cara tem a chance, empurra lá pra dentro. Que uma das características do Diniz, trabalho do Diniz é muita chance e pouco gol. Exatamente. Quer dizer, pouco gol, não desperdiça muita chance. Não, e o rei das estatísticas, não, que teve 70% de posse de bola, tá, mas o que teve 30% foi lá, fez um gol e você dançou. Foi assim que ele largou o Fluminense na zona do rebaixamento e foi embora. Agora... Largou não, ele foi demitido. Sim, largou, que eu digo a condição em que o time estava, não que tenha sido culpa dele, é culpa de todo mundo uma situação dessa, mas eu ainda tenho um pouquinho de pulga atrás da orelha em relação ao que aconteceu em outras oportunidades. Brigar com o jogador, chegar chutando tudo no vestiário. Eu cheguei aqui para fazer o programa hoje, chutei câmera, derrubei o tripé, dei um tapa no seu copo d'água aí. Então ele tem que provar o contrário. Sobre o Cano, concordo, é um ótimo exemplo, isso que é o que faltava. Você lembra do Luciano no São Paulo, Tironi? Sim. Tudo dava certo, batia na coxa, na virilha, dava gol. Vai durar isso, será? Mas assim, mas tem um outro ponto, aí eu quero colocar o Coutinho na conversa. Claro que o Cano sempre foi goleador, fazia muito gol no Vasco, continua fazendo gol agora no Fluminense. Mas uma das características dos trabalhos do Diniz é potencializar alguns jogadores. Sim. E acho que um grande exemplo para mim não é nem o Luciano, que ele fez jogar muito. É o Brenner, que estava encostado lá no São Paulo, foi para lá, foi para cá e tal. Ele fez esse cara fazer gol de tudo que era jeito. Ou, pelo menos com ele, o Brenner fez gol de tudo que era jeito e acabou indo embora, né? Ou não é, Coutinho? Sim, é porque o time produz, né? Algumas equipes da carreira dele, de fato, eram equipes que dominavam muito a bola, que às vezes nem criavam tanto assim, né? Ficavam mais com a bola e não criavam tanto. Em outro momento, já era um time que criava e não conseguia converter em gols aquela infinidade de chances que produzia. O Brenner, ele colocou... Porque o Brenner era um jogador de muita mobilidade na frente, de bom ataque nas costas da defesa adversária, boa finalização também, era um bom finalizador, então ele identificou isso e colocou no time, até porque o Luciano não é exatamente esse cara de ficar fixo na área, né? Naquele time do Diniz, por exemplo, do São Paulo, várias vezes ele voltava até a meia-lua defensiva para ajudar na saída de bola. Ele não era um jogador ali de área, de fazer gol toda hora, enfim. E o Cano já tem essa característica. Agora, eu vou até no sentido contrário disso. Essa questão de potencializar com o Cano foi o seguinte: o Cano nunca foi um jogador de participar fora da área, por exemplo. E ele vem participando muito no Fluminense. Nas triangulações, nas tabelas. Às vezes até não consegue chegar na área para concluir a jogada porque participou da articulação lá atrás. E de fato, é claro, ele é um jogador que vai colocar para dentro as oportunidades que o time cria. Agora, tem um ponto que me incomoda muito na avaliação, e aí não estou falando de ninguém especificamente, mas de todos nós, né? Até eu que gosto do trabalho do Diniz, que acho ele um bom treinador, tem um pouco dessa desconfiança no fundo. Por que a gente não dá a ele o benefício da dúvida, né? A gente dá a vários outros treinadores que têm mais tempo de carreira do que ele, e que tem trabalhos ruins também pra caramba. O Cuca mesmo, que acabou de ser campeão brasileiro com o Galo e da Copa do Brasil, tem vários trabalhos péssimos na carreira. Ele não tem só trabalho bom na carreira. Então, por que a gente pensa assim, ele vai chegar no Galo, eu tô me incluindo nessa, né? Porque eu falei isso. Ele vai chegar no Galo e vai fazer o time reagir. Às vezes pode não acontecer. Coutinho. O Cuca quase bateu rebaixado já algumas vezes. Por exemplo, o Cuca de 2007... com o Botafogo, que liderou o Campeonato Brasileiro, com um time que encantava,
acabou ali na 10ª colocação, se eu não estou enganado, 9ª colocação, arrumando confusão com o jogador, com o treinador. Estava lá no início da carreira dele e depois ele melhorou, né? Ele evoluiu em diversos aspectos. Então isso pode acontecer também com o Fernando Diniz. O Dorival Júnior mesmo, a gente falou dele no Flamengo aqui. O Dorival fez trabalhos ruins na carreira, né? Não fez sempre trabalhos bons. Então eu sempre gosto de dar o benefício da dúvida. E eu gosto de dar o mérito também para o cara que tenta fazer o diferente. Qual é o time que faz o que o Fluminense faz no futebol brasileiro? Tem razão. Não tem time que faz isso. Esse é o ponto. Só para ilustrar o que ele falou sobre o Cuca. O Cuca tem alguns trabalhos muito ruins. O trabalho na volta dele para o Palmeiras foi Palmeiras, ruim. a segunda passagem foi ruim. A volta dele para o São Paulo foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi uma campanha ruim. Ele caiu com um empate contra o Goiás. Tudo bem que o Ceni empatou com o Goiás agora, mas ele caiu com um empate contra o Goiás em casa. Então, o trabalho dele no Flamengo, na época do Adriano, foi um trabalho horroroso, que ele saiu, entrou lá o Andrade e foi campeão. Então, é verdade, você tem razão. O Cuca tem trabalhos ruins, embora tenha trabalhos muito bons. Mas diga lá. Então, eu acho que esse enrosco que o Diniz trouxe para ele, né, na vida dele, na vida pessoal, na vida como profissional, se deu ao fato de que nós não estávamos preparados para entender o que ele quer, o que ele pensa de futebol. Mas o mundo está errado, Mancini? Não é o mundo está errado. Ele tem um modelo, né, fica muito calcado em mapa de calor, posse de bola, saidinha lá atrás. Fica tudo calcado nisso. Mas, vou contar para você, há anos atrás, quando eu fui lá conhecer a Premier League, o treinador da base do West Ham falou assim para mim: goleiro aqui, ele tem que ser tão bom com os pés como com as mãos. Se ele for muito bom com a mão e não for tão bom com os pés, não sobe, não serve. Por futebol, mudou, virou. Então, cara, se é o Diniz que fala isso, taca-lhe pau, entendeu? Porque ele tem uma forma diferente de olhar o jogo, né? Ele tem um conceito diferente de olhar o jogo. Concordo que ele se perdeu, principalmente naquela questão do Tietê, que ele, Diniz, pessoalmente transformou a vida antes do Tietê chegar ao São Paulo. Claro, com o esforço do jogador também, mas foi graças àquele momento do Audax que trouxe o Tietê para a realidade do futebol, né? E ele transforma, como ele, como o Tietê, muitos, né? Ele tem um poder de convencimento do jogador muito forte, ele cria um bom ambiente. Agora, tem um conceito na nossa mídia, até por não conhecer o Diniz, este também é um problema que ele criou, né? De não externar mais, de não se comunicar melhor, né? E às vezes ele é muito teimoso, mostrou isso no São Paulo, né? A forma como ele responde as perguntas. Então vai se criando um monstro que não existe, cara. Por que é ruim para o futebol brasileiro ter o Fernando Diniz fazendo um grande trabalho, não é ruim, campeão? Mancini. Entendeu? É uma mania de perseguição, às vezes desnecessária. Mas existe essa perseguição, Márcio. Não, existe a crítica, como existe o elogio. Ele está sendo elogiado agora, o time está jogando bem, era elogiado quando o São Paulo abriu a diferença, só que foi uma situação que ele conduziu muito mal. Mas você não acha que em cima dele é mais pesado? Não acho que é pesado, acho que é normal. Como o Felipão foi chamado de Jurássico, como o Luxemburgo foi chamado de ultrapassado. Eu acho que essa avaliação... São coisas que fazem parte. Como o Diniz é um cara que desperta muita discussão, né? Eu acho que o Diniz, ele nunca está no meio do caminho. Isso é ruim, porque fica lado e outro. Mas é como é. O Rogério é um pouco assim, o Rogério Ceni do São Paulo. Tem gente, a gente acha que ele é um gênio do futebol e tem gente que acha que é um idiota, exato, não sabe nada, né? Outros caras não são assim. Então, mas o Rogério tem uma característica específica, que é a identificação dele com o clube. Ele não conseguiu ainda, e não vai conseguir, pelo visto, se livrar disso no Brasil. Pois é, um cara que é do céu ao inferno, cara, não pelos resultados, mas pelo temperamento e comportamento, é o Abel Ferreira. Tem gente que acha ele um espetáculo, tem gente que acha ele um chato e tudo mais. Não pelos resultados. E a própria mídia, nós temos culpa nisso, em muita coisa. Sim. Tem coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, o Cuca. No começo da calça vinha, vocês lembram? Era tudo maravilhoso. O Cuca não tem isso.
O Cuca, tem sim, Tirone, sabe por quê? Ele tem rejeição por outras coisas. O Tirone foi ironizado por causa da ré o Cuca foi ironizado por causa da ré no ônibus, lembra? Então, mas era hoje... detonado. Vê se eu estou errado, Mas não é Coutinho. detonado, ele entra numa... o Cuca entra numa área sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas é o Pilim-Pim-Pim, é o folclore. O Diniz não, é só pau. Mas entendeu? o Cuca, por exemplo, o Coutinho, vê se eu estou errado. O Cuca, a gente não tem muita discussão se ele é bom ou ruim. Tinha Hoje sim, Tirone. não. Antes dele ser campeão, ele era ironizado. É o técnico de bons trabalhos, mas nunca coroa com o título. Diga... Sabe qual é o problema? Pra mim, assim, cada um tem uma forma de ver futebol, eu respeito todas, mas pra mim o grande problema é o seguinte: por que eu preciso que um treinador seja campeão de alguma coisa pra eu achar que ele é um bom treinador, né? Porque tem um monte de treinador aí que ganhou o título brasileiro, foi campeão brasileiro e, no meu modo de ver, não é tão bom assim, não. Não é tão grande treinador assim, não. Vai muito do momento, da época, do time que ele tá, o momento da carreira do próprio treinador. A gente tá esquecendo o seguinte: não tem nem 10 anos como técnico profissional em alto nível. Né? Nos 10 anos iniciais do Cuca, para pegar o exemplo do Cuca, mas eu posso falar de vários outros aqui, ele cometia erros tão maiores do que o Diniz comete. Sim. Quem não lembra aqui, quando o Botafogo perdeu uma final de Campeonato Carioca para o Flamengo, que ele levou o time todo na coletiva para chorar na frente da imprensa? Sim, até Se hoje dizendo o injustiçado. Botafogo é marcado por isso. Sim, é verdade. E num lance que não era tão duvidoso assim, não. Né? O Cuca, por exemplo, ele arrumou um problemaço dentro do Flamengo em 2008 com o Ibson, com 2009, com o Ibson, com o Adriano, com o Sheik, porque queria que o treino fosse meia hora antes. E aí, pra você ter ideia, cara, pra você ter ideia da situação aqui no Rio de Janeiro, como é que foi na época, até boato de que o Ibson teria saído com a filha do Cuca. Não sei nem se isso é verdade, se não é, mas, sabe, um troço assim que ela era pequena, virou assim uma maluquice, né? Uma maluquice assim doida que tomou conta do Flamengo, e muito em virtude da forma que ele conduzia as situações. E ele aprendeu, ele melhorou. Né? Ele hoje em dia ele não entra mais em algumas polêmicas que ele entrava antes. E o Diniz também pode melhorar. O meu ponto é o seguinte: se o Diniz for campeão brasileiro com o Fluminense, eu não vou achar que ele é um técnico perfeito. Eu posso ver erros no time dele, posso ver acertos no time dele, assim como se ele ficar na terceira posição. Então, e tem uma aí coisa... o Raí lembra um cara interessante aqui, que foi exaltado como um grande treinador, o cara é bicampeão brasileiro. É o Marcelo Oliveira. Onde está o Marcelo Oliveira? Hoje. Também. Hoje Pois em dia. Também. Onde está o Marcelo Oliveira? A gente não pode ser muito raso nas análises. Por exemplo, o Corinthians foi campeão com o Carille. Ele era técnico antes? Não, ele fez um trabalho todo com os outros técnicos de 10 anos. Ele tinha experiência. No cargo, não. Mas no futebol tinha. Eu acho que a gente não está muito disposto a ouvir quando um cara tem uma liderança que vai além do resultado, né? O Cuca, vocês já tiveram chefes assim. Você foi um chefe que administrava por conflito ou pelo diálogo? Pelo diálogo, sempre. Pois é. Mas eu já tive chefes que administraram pelo conflito, né, Márcio Espinho? Que é o seguinte, você reúne um grupo de pessoas lá numa sala, joga 2 bifes, fala, vocês vão ficar sem comer 3 dias. E vai identificar, depois desse exercício, qual é o líder desse grupo. É uma liderança por conflito. E é natural, normal, isso pode acontecer. O Cuca é um líder finito. Por que o trabalho dele acaba e não segue para o ano seguinte? Porque ele esgota tudo, ele tira o baço, o rim dos caras, ele vai na casa, ele conversa com a esposa, ele ajuda, ele resolve febre de criança, ele fala isso, entendeu? Ele é um líder finito, a liderança dele acaba, é diferente. O Diniz não, o Diniz não ganhou título, mas ele transforma a vida dos caras que jogam com ele. O torcedor fica puto. Então ele tem que abrir um consultório, Massini. Ele tem que abrir um Tem consultório. uma outra questão com Mas relação ao Diniz, que é a forma como ele enxerga o futebol e como os times dele jogam. Porque se fosse um treinador comum, né? O cara chega lá, tem jogo que ele ganha, tem jogo que ele perde, mas o cara é o técnico que é muito parecido com todos os outros. Acho que talvez a rejeição dele não seria... um cara... O Dorival Júnior, por exemplo. Dorival Júnior. Estamos falando de um cara que executa um modelo de jogar completamente inovador, incrível, espetacular. Não, ele faz faz o básico.
Faz direitinho, faz muito direitinho, como está fazendo agora no Flamengo, mas ele não é uma virtuose da profissão. O Diniz tenta ser. Ele faz um negócio muito diferente. Então, portanto, o volume das críticas e elogios Ele tem uma também ideia são na mesma diferente de medida. jogo. Ele mudou. E Márcio, nós não estamos preparados para isso. Nós, eu digo, sociedade e mídia. Para quem faz algo diferente dentro do que a gente está acostumado. Vou dar outro exemplo. O Abel Ferreira é um líder infinito, com títulos. Por quê? Ele não fica de conversinha com o jogador, resenha. Não. Mas é fácil falar Ele isso é agora, fechado. Mancini. Eu falava antes dos títulos, mas tudo Quando bem. o Abel jogava feio com o Palmeiras, Ó. você também criticou o Abel. Ó, aí é uma questão de semântica. Jogava feio para quem? Agora sim, ó. Era feio e não ganhava. Não era campeão. Mas como assim? Ele foi agora. Ele foi campeão 4 meses depois Sim. que chegou. Não, mas quando o Abel, do jeito. Aquela classificação contra o Atlético Mineiro, ele foi detonado. Então, Pô, por quê? jogar dessa forma aqui no Allianz Parque, estádio cheio, se defender só atrás da linha da bola. De novo. Foi horrível. De novo, é a forma curta como a gente vê um jogo de futebol. Mas se não ganha, Mancini, ele nem Mas estaria é aí porque hoje. as pessoas não gostam. As pessoas não gostam disso. Ah, mas o torcedor eu paga não- ingresso, ele quer ver futebol, ele quer se divertir. Mas não tinha nem ingresso na época, estava fechado o estádio. Ó, eu não gosto disso, então isso não me serve, isso não serve para o jogo. É diferente. Vai além, é isso que eu estou não- tentando propor. Eu sei que você É não complicado. concorda. O não Jorge tem Jesus, problema. você lembra? Ele caiu na Copa do Brasil, ele foi recebido com ovos no aeroporto. Cara, meses depois foi campeão. a encrenca com o Dudu, qual foi? Quando o Dudu chegou? No Palmeiras agora, Ele foi na pra volta. dar uma baixada de bola, né? Ó, Na calma, volta. aqui é Não, grupo. saiu reclamando. Ele chamou o cara, conversou com ele. O ressurgimento do Gabriel Menino. Palavras do Gabriel Menino. De hoje, leia, tá lá. Pô, o Abel fez um papel importante. Fui falar com ele. Mas é assim. Agora, ele também não conseguiu com o Patrick, com o Verón. Mas ele deu mais de uma chance para esses caras. Aí não Ele partiu não dos caras a conseguiu. mudança. Mas Então, isso quando ganha, mas são Mancini, modelos, vira são história. modelos. O troféu Então, tá na prateleira, mas- você aplaude. mas- O Diniz, nesse episódio com o Tietchan, se o São Paulo é campeão, o que ia acontecer? Tudo bem. Nossa, olha, Oh. ele conseguiu levar Pois numa é. boa aquele episódio, tal. Perdeu o título, é Então, normal a pancada, igual o Abel. Se não é campeão, É ele não normal. estaria aqui agora para contar a história. Eu concordo com você. É normal a pancada, resultado tem que ter. Mas no Diniz, eu acho que tem uma mão a mais. Mas por quê? Mancini, No essa maneira de Você também acha, perseguição eu não Coutinho? acho. Tem uma mão a mais? Porque assim, no fundo a gente tá discordando, concordando, né? Porque assim, como é que eu vejo isso? Todo mundo sabe que o resultado é importante no futebol. E, se não tiver resultado, você não vai ter tempo de trabalho em muitos clubes grandes. É assim que funciona. Agora, o que eu questiono muito por que às vezes um resultado que não é o título, ele é tratado como se fosse um rebaixamento? Ou um treinador que não foi campeão de algo importante, ele é tratado como se ele fosse um qualquer. Porque muitas vezes a gente não olha para o jeito que o time joga, para a melhora que alguns jogadores tiveram, para a imposição que esse time teve perante alguns adversários que eram superiores tecnicamente, para o nível que esse time tinha antes dele chegar e para o nível que ele entrega hoje. E o Fernando Diniz é só um exemplo que eu estou dando. A gente pode falar de outros treinadores aqui para os dois lados. Tem técnico aí que é valorizado como um grande gênio do futebol e não é. Tem técnico aí, pelo menos no meu modo de ver, tem técnico aí que é rebaixado, que é achincalhado e tem ideias muito melhores do que outros que já foram campeões. Então nada melhor do que o tempo, a gente tentar avaliar cada trabalho, né, a realidade de cada trabalho para chegar nisso. O que eu não concordo é a gente dizer, foi campeão, é bom. Não foi campeão, não é bom, não presta, não serve. Porque senão só vai ter um bom técnico no campeonato inteiro. Sim. Mas, numa empresa, Tironi, se a pessoa, ela bateu as metas, tal, ok. O cara pode ser o diretor, ele trata bem todo mundo no corredor. Se o resultado não vier, ele não fica, é assim. O Tite querem a cabeça dele na seleção com 90% de aproveitamento. Da expectativa esperada. Sim. Essa que é a questão. A contrapartida é que também, só porque a gente acha que o jogo do Diniz é legal, é diferente, é inovador, é não sei o que. Isso não se sustenta. Ele não pode ter a prerrogativa de ele poder não ganhar. Não, eu Exato, entendo não- isso. Eu entendo isso. E quando eu vejo os torcedores dos times pelos quais o Diniz passou, quando o Diniz sai, os caras não querem saber mais do Diniz lá. Entendeu? O Fluminense foi a exceção, tanto que ele O voltou. Fluminense... Porque geralmente Ó, o Igor- a saída é um episódio
traumático. Exato. O Igor está falando o seguinte, o Espímpolo está totalmente certo. Vocês da imprensa, no caso nós dois e mais o Coutinho, Sim. têm os seus queridinhos e ficam criando histórias de perseguição ao Diniz. Treinador comum que com a famosa saidinha só queima goleiros. Em compensação, meu caro Espímpolo, o Beto fala, o Espímpolo só não fala que quando o Diniz foi demitido do Flu, foi depois do Fluminense vender o Pedro, o Ione Gonzalez e o Luciano. Só os três faziam Ione gol. Gonzalez é brincadeira. É. É um papel de enrola-prego, o Ione Gonzalez. Que é isso? Grosso que dói, pelo amor de Deus. Agora, essa saidinha do goleiro, Tironi, ela não acontece mais. Não acontece. Só... Não acontece mais toda hora, né? Sim, porque antes era um negócio que irritava. Né? Irritava, era legal de você ver. Se fosse no seu time, te doía.